E aí, gente, Aranha Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia que tem muito a ver com muitos dos vídeos do canal. Que a gente fez muitos vídeos sobre, por exemplo, o paper do John Bell, que a gente vai falar um pouco aqui também. A gente fez até um vídeo especial que foi só explicando com detalhes o paper dele e tal, que era sobre se a teoria, se a visão de Einstein, Podolsky e Rosen estava certa sobre que a teoria quântica é completa, né? Que ele sumariza num paper chamado é chamado de EPR paper ou EPR paradox, né? O paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen, né? Que também é um paper que a gente fez vídeo focando nele no canal, né? Explicando ele com detalhes, parte por parte, na versão original. E recentemente foi divulgado, né, o prêmio Nobel de Física para experimento com relações, primariamente o de John Clauser, que no caso fez um experimento que provou o paper de Bell, o Zellinger sobre teleportação quântica, né? Quantum teleportation. E o Alan Spector também, com relação ao mesmo conceito. E, no caso, qual que era a questão? Qual que era o princípio que eles resolveram? Pesquisa, o que a pesquisa deles fez na prática, né? Então, havia uma crença de que teoria quântica estava incompleta porque era diferente da clássica, a gente não tinha como entender as coisas de forma tão acurada quanto você entender o movimento de partículas na clássica, por exemplo, na relatividade, na física newtoniana. No caso da física quântica, as coisas eram muito mais complexas, né? E mesmo teorias grandes com relação a isso eram resultados gerais que não tinham uma curiosidade grande, né? E tinha uma questão de indeterminância nesse contexto, né? E a teoria de Einstein, não especificamente somente dele, né? Einstein, no APR paper, né, que tá na descrição, do Einstein Podolsky Rosen, se eu não me engano o título é Quantum Mechanics Be Considered Complete, se a mecânica quântica era completa ou não, né? E o argumento deles no final, pessoalmente, da tese, de 1975, era que não era completa e que talvez questões relacionadas a variáveis escondidas, né, eram o que fazia é, elétrons e átomos se comportarem daquela forma. Então, você quer calcular, por exemplo, a posição e momentum de uma partícula de hidrogênio, né? Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, você não consegue saber o momentum e a posição da partícula ao mesmo tempo, né? Então, essa indeterminância seria algo que a gente não conhece, que seriam as variáveis escondidas, né? Que eles vão mencionar no paper. E aí ficou essa questão, se realmente tinha variáveis escondidas, ou como segundo Bohr, eu creio que Heisenberg também tinha essa visão de que não existiam as variáveis escondidas. A mecânica clássica era completa. Embora a indeterminância que a gente tem nela também seria algo inerente à teoria, né? Então, o que Einstein chama de ação estranha, ação estranha à distância, né? Que é spooky aqui, né? Spooky action at distance, que era entanglement, né? Que é entrelaçamento quântico. São duas partículas, elas estão conectadas entre si por esse fenômeno chamado entanglement, que é a parte da pesquisa do Anton Zeilinger, de quantum teleportation, e elas conseguem trocar informação no seu forma. Essa informação não é trocada na velocidade da luz, e esse era um problema que Einstein tinha, só que posteriormente teve uma tese, eu vou tentar achar ele já na descrição, que mostrou que não era na velocidade da luz.
teve essa tese, na verdade, porque alguém tentou dizer que é, você poderia sim comunicar mais rápido com a velocidade da luz usando entanglement de um computador, por exemplo, na prática, né? Como se comunicando da Terra pra, sei lá, min- pra Marte, por exemplo, você mandar uma informação de lá pra cá mais rápido que a velocidade da luz. Mas isso é impossível, na verdade. Isso foi provado antes do século. No fim do século XX já foi provado isso. Que quanto teleportation, que é a pesquisa do Zedinger, e de outros caras também nesse tempo, não pode ser mais rápido que a luz. Isso é claro, né? Então, qual que é a questão aqui? A pesquisa de John Clauser, que foi experimento, então John Clauser estava na biblioteca lá, achou, curiosamente, o paper do Bell, que ninguém lia. Ele achou o paper do Bell. Nos documentários vai falar assim, ele simplesmente achou, ele mesmo vai dizer, né? Na biblioteca, leu, achou interessante e foi fazer um experimento. E ele queria, na verdade, provar que Einstein estava certo. Tinha uma briguinha na comunidade científica de quem estava certo. Einstein ou Bohr, né? A interpretação de Copenhague ou a de Heidelberg. E no fim, infelizmente para ele, né? Ele queria provar que Einstein estava certo. Bohr estava certo, né? Que na verdade o experimento violava as inequalidades de Bell. Então, se o resultado fosse maior que tanto, ia Einstein estaria errado. E foi isso que aconteceu. E os experimentos ao longo dos anos, foi tipo um experimento. Esse experimento foi replicado ao longo dos anos e realmente, principalmente uma pesquisa parece do Alan Spector posteriormente, é, provou isso de forma total, né? Que esse que as inequalidades de Bell foram violadas, né? Então, no fim, Einstein estava errado. E o API paper, embora seja importante historicamente, está errado também. Aí vai falar um pouco sobre a história dele, sobre não, vou falar sobre o John Bell aqui, por exemplo, sobre o experimento de John Clauser em 1972. Tem o paper também deles, do John Clauser, que eu mostrei no canal também, um tempo atrás. Então, todos esses papers a gente já viu nos vídeos sobre computação quântica, bem pra trás no canal, né? Aí vai falar que em 1997 Zellinger, colegas da Universidade de Viena, demonstraram quanto teleportation, né? Zellinger e outros, né? Eu creio que Charles Bennett também estava nessa daí. Que basicamente é transmitir informação usando é, entrelaçamento quântico, né? É chamado de teleportação, mas não é teleportação de verdade. Você manda a informação e reconstrói ela do outro lado, né? Então é como se fosse uma reconstrução da informação. Você manda a informação, bits, né? Zeros e uns. E vamos supor que ele chega até tal lugar e ele é como se fosse reconstruído, né? Isso foi feito de distâncias bem interessantes, né? De ilha pra ilha, enfim. Tem experimentos que a gente já viu no canal também. Que são assim. Mas principalmente nos vídeos sobre internet, quanto internet que a gente fez. A gente mostrou essa parte, né? Aí tem algumas frases, algumas opiniões da Chiara Marletto, por exemplo, da teoria da construção, que é importante para computação quântica, mas para teoria da informação nesse contexto, a Chiara Marletto aqui. E ela falou da questão da gravidade, né, como ela é importante nesse contexto. Aqui, Gabriela Barreto Lemos, que parece ser uma professora na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, vai dizer que quando nós apresentamos novas ideias, ela vai nos desafiar ao longo do tempo, né? A gente vai além. Então, pensar fora da caixa, né? Você tem que ser imaginativo, né? Na questão que ela parece ter sido pós-doc com o Zelinger, laboratório do Zelinger, que ganhou, no caso. E da FRJ, né? Então é um orgulho pra nós ela ser citada aqui. Então,
No geral era isso, né? Então esses experimentos deles foram extremamente importantes para ciência da computação também. Pra quem não sabe, computação quântica é literalmente a área que se beneficiou desses conceitos, dos experimentos deles. Eu creio que o paper de Bell é o paper que provou que computação quântica é possível. Por quê? Porque se houvessem variáveis escondidas, seria mais fácil de fazer as coisas, mas saber que não existem e além nesse contexto é a parte importante para realmente funcionar. Porque se a gente pensava que tentasse ficar achando essas variáveis escondidas que nunca existiram, a gente ia ir no caminho sem fim a não conseguir descrever as coisas em sistemas quânticos, né? De informação quântica, né? Então, para computação quântica, esses caras foram extremamente importantes. Aí tem a questão que tem outras pessoas também que seriam importantes para além deles, nesse contexto, né? Então, tem caras também que foram importantes para Quantum Information Theory, né? Mas creio que a escolha foi correta, assim, de colocar eles como os principais, né? Enfim, e o prêmio é enquanto entanglement, né? Então, lançamento quântico, que Einstein pensava que era uma ação estranha à distância, né? Ó, o paper o API paper, como vocês já viram nosso vídeo nesse tema, eles acreditam em superposição de partículas. As partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Mas entre lançamento, sem chance. Embora posteriormente a gente também viu no canal que o Einstein meio que não concordava com todos os conceitos do artigo, né? Que parece que o Podolsky mudou algumas coisas ali e Einstein não gostou. Depois o Einstein nunca mais falou com ele. Então tem a questão até que ponto Einstein acreditava na visão daquele artigo. Mas, no geral, era a opinião dele. De que entanglement não era possível, né? E agora a gente vê o Nobel em entanglement. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa. Como é um tema que a gente explorou bastante, somente os papers do John Clauser, do John Bell e do APR, vou deixar na descrição os papers. E os vídeos, se você quiser procurar no canal, é só procurar computação quântica, você vai ver. Tem bastante vídeo nesse tema na nossa playlist. Então era isso, até o próximo vídeo.